A primeira pergunta que surge, né, que emerge nesse universo é como que eu sei se uma pessoa está indo bem ou se uma pessoa é boa? E aí eu gosto de destacar isso, né? Boa ou se está indo bem na empresa, tá? Não dá para a gente falar que a pessoa é um péssimo profissional, não. A questão é o momento que ela está vivendo ali naquela empresa especificamente. E muitas vezes tem a ver com o que a Eunice trouxe ali, né? De a gente ter valores, a gente ter culturas, cultura sendo adotada na organização, que a pessoa ela pode ter um desafio maior de se adequar ali, de entender que são aqueles valores que a empresa coloca e que bate ou não com os valores da pessoa, né? Então, o primeiro ponto que a gente percebe, né, assim, quando a gente traz essa pergunta, cria-se automaticamente o que a gente chama de uma régua de avaliação. Ou seja, a gente precisa criar uma régua, a gente precisa ter um critério ali que a gente vai falar, bom, uma pessoa é boa para nós por causa desses itens aqui. Então, vou trazer aqui alguns exemplos, né? Pode ser comunicação, trabalho em equipe, até a Eunice citou aqui também, pontualidade, comprometimento, performance, né? A Cris citou aqui, transparência. Muito bom, tudo isso a gente está deixando ali uma régua. Essa régua, ela traz alguns fatores que a característica comum deles são critérios comportamentais, né? Percebam o seguinte, cada pessoa ela vai interpretar todos esses critérios aqui da sua forma, né? E da forma, às vezes, não é nem da forma que ela acredita, é da forma que convém para ela. Então, nessa linha de raciocínio, com essa régua de avaliação, a gente tem um desafio que justificar como que a gente pode justificar que a pessoa foi bem em cada um desses critérios, né? Aí a gente traz a referência que até o Eunice já deu uma palhinha ali, que é o do SMART, né? Eu gosto de simplificar um pouco os termos e, e definições que a gente tem por aí, que nada mais é assim, o que é mais relevante para a gente, quando a gente fala aqui dos critérios de avaliação, é a gente pensar no seguinte sentido, qual que é o grau de subjetividade que a gente está colocando dentro desse critério, o quanto que esse critério está sendo objetivo, ou seja, as pessoas elas entendem da mesma forma e de uma forma bastante consistente o que é aquilo que está sendo avaliado, e por último, que é mensurável, né? Como que eu consigo mensurar uma comunicação de alguém, né? Quando eu falo do trabalho em equipe, por exemplo, o que é trabalho em equipe para uma pessoa pode não ser exatamente o conceito de trabalho em equipe para outra pessoa. Então, isso gera um grau de subjetividade muito alto e um baixo grau de objetividade que, nessa linha de raciocínio, se nós adotássemos uma avaliação de desempenho exatamente com essa régua de avaliação, a gente estaria no pior cenário. Porque seria um cenário de alto grau de subjetividade e baixíssimo grau tanto de objetividade como de mensuração, né? Então, na hora de eu justificar para a pessoa se ela foi bem em comunicação ou não, se ela foi bem em trabalho em equipe ou não, em pontualidade ou não, eu vou ter algumas dificuldades e desafios que, na minha interpretação, eu posso ter uma avaliação X, e na interpretação da pessoa pode ter uma avaliação bem diferente, a ponto dela discordar totalmente do seu critério de avaliação. Que a gente tem o desafio que é trabalhar os critérios comportamentais, né? Quando a gente fala de critérios comportamentais, não tem como, a gente vai ter um grau de subjetividade. O desafio nosso é diminuir essa subjetividade com avaliação comportamental. E aí, como que a gente diminui isso? Né? Não, de novo, não é eliminar, é diminuir, porque, como a Eunice trouxe também, isso vai existir. Então, como justificar que a pessoa ela foi bem em cada critério comportamental? Aí, a gente começa a transformar isso numa avaliação um pouco mais consistente, que é eu trazer afirmativas que vão justificar o que é uma boa comunicação para a empresa, o que é um bom trabalho em equipe para a empresa, o que é uma boa pontualidade e o que é um bom comprometimento. Percebam o seguinte, eu estou transformando um critério que é subjetivo em ações que vão transparecer uma boa avaliação comportamental, uma boa avaliação em trabalho em equipe e assim por diante. O que isso significa? Então, por exemplo, quando eu falo de comunicação, quais são os momentos que todas as pessoas da empresa
naquele nível de cargo passam, que vão exemplificar de que ela está tendo uma boa comunicação. Se eu falo de um nível de analistas ou cargos administrativos, todo mundo tem acesso a e-mail. Então, eu posso, de repente, criar um critério ali. Redige e-mails com poucos ou nenhum erro textual. Show! Se eu tenho um elemento para poder mensurar o que é ter uma boa comunicação. A pessoa ela manda e-mail com erro? Puxa, eu tenho alguns e-mails aqui que eu consigo até mostrar para a pessoa na hora de dar um feedback de que ela não foi bem nesse critério. Expressa suas ideias e opiniões de forma clara e objetiva. Então, essa é uma frase clássica, né, para comunicação. Participa de reuniões e traz as suas ideias, todo mundo entende, ou às vezes é um pouco prolixa e tudo mais. Isso já dá um outro indício de que a pessoa ela está tendo uma boa comunicação ou não. Trabalha em equipe, ajuda seus colegas a executar tarefas em alta demanda. Puxa, a gente passou por um momento ali específico na empresa, que a gente teve uma sobredemanda e a pessoa, o Leandro, não se comprometeu, não se envolveu, então ali eu já tenho também um exemplo para dar para ela, né? Para isso, aqui a gente tem já afirmativas que vão nos auxiliar a ter evidências aí de cada critério que a gente está avaliando. Como que a gente consegue pontuar essas evidências, né, que a gente está trazendo? A gente pode colocar um simples sim ou não, né? E aí, para isso, é importante a gente ter o máximo possível de evidências, né, de afirmativas que vão trazer essas evidências em cada um desses critérios. Ou seja, quanto mais afirmativas eu coloco em cada item, mais eu estou diminuindo a minha subjetividade. De novo, a subjetividade nunca vai ficar zero, tá? Porque ainda assim, o que é expressar ideias de forma clara e objetiva para mim, pode não ser o mesmo para a pessoa que está sendo avaliada. Mas a gente está pelo menos falando de um cenário, a gente está trazendo contextos ali. Ah, puxa vida, você levou um exemplo de uma reunião só que eu realmente pisei na bola. Mas eu participei de 50 reuniões nesse período que você não está levando em consideração, você está levando em consideração somente uma. Aí já começa a gerar o grau de subjetividade também, né? Será que aquela reunião era uma reunião extremamente importante, aí realmente pesou na avaliação, né? Então, tem o subjetivo que ainda existe aqui. Mas a gente pode criar mais evidências para poder dosar. Então, tá, naquele item eu fui um pouco baixo, mas eu tenho outros 10 itens de comunicação que vai dosar ali para mais ou para menos, tá? Então, a afirmativa já traz uma resposta de sim ou não que já tem um peso ali para a gente poder avaliar. Porém, o mais indicado é a gente trazer respostas em escala Likert, né? Para quem não conhece, ou enfim, ou às vezes não conhecia por esse nome, é o famoso discordo totalmente a concordo totalmente, né? Então, aqui eu já tenho uma régua que vai me trazer até 5 itens ali de avaliação, que vai me dar a resposta para aquela afirmativa, né? Então, até nessa dosagem, puxa, tá bom, foi em uma reunião só que a pessoa pisou na bola. Então, eu posso colocar um concordo em partes. Não vai ser concordo totalmente, porque teve uma reunião que a pessoa não foi bem. Então, concordo em partes. Tem item que ali eu não tenho evidências, né? A pessoa não manda tantos e-mails assim a ponto de eu ter uma clareza ali de se ela redige e-mails com poucos ou nenhum erro textual. Então, bota na régua do meio ali, nem concordo nem discordo. Pronto, tá feita ali a avaliação, né? Então, isso já traz ali uma resposta que eu já consigo mensurar, né, alguns itens a ponto de diminuir bastante a subjetividade, ainda existe, mas é dentro de um grau aceitável, mas eu tenho respostas bastante objetivas aqui e tenho condições de mensurar. Ainda é uma mensuração baixa, mas eu ainda tenho condições de mensurar. Qual que é a mensuração nesse cenário aqui? Eu trazer evidências do que a pessoa passou dentro do período, né? Se a gente fala de uma avaliação de desempenho semestral, eu vou pensar em evidências para essas afirmativas dentro desse semestre que a gente viveu junto ali dentro da empresa, tá?